Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 10 de dezembro. Nós estamos concluindo a segunda semana do Advento. Amanhã é o Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria. Certamente você ficou meio triste com a derrota do Brasil ontem para a Croácia, mas isso é parte da vida. Vamos ver exatamente no texto do Evangelho de hoje uma reflexão sobre perseguição e martírio. Precisamos dar um sentido pascal ao sofrimento. E eu quero agradecer a você por sua companhia, seja pelo canal do YouTube, seja pela Rádio Maria ou pelos podcasts. Vamos ao texto do Evangelho de hoje, que é de Mateus 17, de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o contexto desse texto de Mateus 17, de 10 a 13, é o contexto do depois da transfiguração. Na transfiguração, os apóstolos experimentaram a presença de Moisés e Elias. Em Mateus 16, no capítulo imediatamente anterior, Pedro revela a identidade messiânica de Jesus. Em 17, de 1 a 9, Jesus revela a sua glória. A pergunta então dos discípulos é: afinal de contas, onde está o Messias? Exatamente porque, conforme Malaquias, capítulo 3, versículos 23 a 24, Elias deve vir antes do Messias. Jesus diz que Elias já veio, já realizou a sua missão na mesma missão do profeta João Batista. Se vocês quiserem, sobre Elias, há outro texto muito bonito. Eclesiástico, o Sirácida, capítulo 48, versículo 10. Esse é o contexto. Um grupo deseja ardentemente experimentar a vinda do Messias, mas questiona se Jesus é o Messias, exatamente pelo fato de Elias não ter retornado ainda. Na concepção judaica, isso era pregado oficialmente em alguns setores do judaísmo. Assim como Elias subiu ao céu em carruagem de fogo, foi arrebatado, ele voltará da mesma maneira para preparar os caminhos do Senhor. Porém, entra um elemento novo. Aqueles que não escutam a palavra de Deus são violentos com os seus mensageiros. Buscam exatamente eliminá-los.
Assim, eles se comportam com o profeta Elias, se comportaram com o profeta Elias. Recordem que Acabe e Jezabel tentam de todas as formas matar Elias. Da mesma forma, eles atuam junto ao profeta João Batista. E assim mesmo, e muito pior, farão com o Filho do Homem. A pergunta dos discípulos surge exatamente por causa da participação de Elias na transfiguração. Se Elias ainda não voltou, Jesus não é o Messias. Esse é o raciocínio. Se Jesus é o Messias, Elias, de algum modo, já veio para se cumprir a passagem da Escritura. Jesus então diz assim: Elias já voltou e cumpriu muito bem a sua missão de preparar o povo, como que chamando este povo à conversão e à penitência. A geração do tempo de João Batista não o reconheceu. O sofrimento, o martírio, a paixão de João Batista prefigura exatamente a paixão de Jesus Cristo. A recusa, a rejeição ao precursor, João Batista, é, ao mesmo tempo, uma recusa ao próprio Messias, que é Jesus. O sofrimento de Cristo torna-se, portanto, paradigma, modelo para se compreender a grandeza do amor de Deus. Deus amou tanto, tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito. O termo sofrer se torna também paradigma para compreender a missão daqueles que põem o centro da vida no coração de Deus e no coração dos irmãos. Jesus, ao preparar os seus discípulos para a missão, aquela missão de dar continuidade ao próprio ministério público de Jesus, quando Jesus está preparando esses discípulos, Jesus também quer convencê-los de que ele é o Messias esperado. Os profetas o anunciaram, por isso ele será perseguido. Se os profetas o anunciaram, agora os sinais, as obras, os prodígios o confirmam plenamente. Poderíamos dizer assim: o cristão é sempre mártir. A palavra grega mártir significa testemunha. Então, o cristão ou é testemunha de Deus, do Evangelho, ou não é cristão de fato. O cristão é sempre mártir, palavra grega que significa testemunha. O Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, na linha dos profetas sofredores, e aqui entram, sobretudo, o profeta Jeremias, o profeta Elias, alguns profetas, especialmente Jeremias, é o paradigma do profeta sofredor. Os profetas sofredores, nesta mesma linha, se coloca Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus Cristo implica, compromete os seus discípulos, exatamente porque o discípulo ou a discípula de Cristo não é maior do que o Mestre. Se Cristo sofreu e morreu na cruz, o discípulo, a discípula, não é diferente do seu Mestre. É também chamado ou chamada a ser
testemunha. O discípulo dá testemunho da obra de Cristo, a sua ressurreição. O discípulo, por sua vez, dá testemunho do Evangelho no mundo, nas realidades mais complexas da nossa sociedade. Assim, a glória e a ressurreição passam necessariamente pelo desafio do testemunho e daquilo que se pode e se deve fazer pelo Evangelho, pelo Reino de Deus. Por sua vinculação a Cristo na cruz, aí o discípulo compreende qual é a sua verdadeira identidade. Isso é celebrado na Eucaristia, e tudo isso que eu acabei de dizer é o tempo da Igreja, o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo é o tempo da Igreja, é o tempo do testemunho, é o tempo da escuta, é o tempo da missionariedade. Transmitam então, por favor, à querida paróquia de Cristo Redentor. Transmita o nosso abraço e lá também os cristãos leigos e leigas sejam mártires, isto é, testemunhas, mesmo quando o nosso testemunho é silencioso e cotidiano. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.